Meus caros, bom dia. Hoje é dia 18 de abril de 2021, dia de nossa escola bíblica dominical. Estamos na modalidade online momentaneamente. Estamos estudando a revista Valores e Virtudes. O estudo aborda temas inseridos em Eclesiastes. São 16 estudos e estamos na lição de número 7. Título: Uma Vida Ponderada. E nesta ponderação, o pregador nos apresenta algumas necessidades. Necessidade de caráter, necessidade de reflexão, necessidade de ouvir bons conselhos, necessidade de sabedoria para descansar na vontade de Deus e necessidade de viver com moderação. Hoje iremos tratar da quarta necessidade mencionada na lição, que é a necessidade de sabedoria para descansar na vontade de Deus. Nós estamos dando uma continuação da lição de número 7 devido à amplitude do conhecimento do que nós podemos abordar sobre esta lição. Peça ao Espírito Santo que nos dê entendimento de sua palavra. Amém? Então, vamos para a continuação de nosso estudo. Necessidade de sabedoria para descansar na vontade de Deus. E eu convido a você para abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 ao 14. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 ao 14. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como a defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém. O autor da lição apresenta 3 comentários importantes sobre a necessidade de sabedoria. E ele vem tratar da impaciência, da ira e murmuração. Não adianta ficar impaciente, pois a impaciência não resolve problema. Não adianta ficar irado, pois a ira não resolve problema. Não adianta murmurar, pois a murmuração não resolve problema. Você conhece algum ou alguém que não tem problema? Você já parou para descobrir se teus pais têm problema? Você já teve a curiosidade de perguntar se teus filhos têm problema? Você já pensou sobre quais os problemas possíveis as famílias têm passado? Penso que sim. Vivemos em um mundo problemático. Resolver problemas tem sido a missão de todos nós. É errado pensar que uma criança não tem problema, pois dentro da realidade delas há problemas a serem resolvidos. É errado pensar que um adolescente não tem problema, pois dentro da realidade dos adolescentes há problemas a serem resolvidos. É errado pensar que o cristão não tem problema, pois dentro da realidade de um cristão há problemas a serem resolvidos. O que difere ou o que faz um resultado bom ou ruim é a escolha do método para resolver o problema. O pregador de Eclesiastes menciona que a opressão é um problema. Observem no versículo 7 do capítulo 7, diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração.
Aqui, o pregador vê a opressão como uma tentação tão grande para o ser humano que até mesmo o sábio se engaja nessa má aventura e se torna insensato. Pessoas sábias também podem ser tentadas pela riqueza. Pessoas sábias também podem ser tentadas em ter posses e mais posses. Para aumentar suas riquezas, são capazes de praticar extorsão e aceitar suborno. Entretanto, o pregador repreende aqueles que caem nessa tentação, conforme já mencionado no versículo 7. Logo, tendo como base que até mesmo o sábio pode abraçar a corrupção, o pregador menciona no verso 8 do capítulo 7 que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Certamente, devemos entender a expressão fim das coisas como um resultado final. Já ouviram esta expressão? Tudo está bem quando termina bem. O pregador ainda acrescenta no verso 8: melhor é o paciente do que o arrogante. O paciente suporta longo incômodo. O paciente evita reações automáticas. O paciente está disposto a evitar julgamento até ver o final das coisas ou ter concluído uma análise sobre algo. Quando a adversidade chega, ele suporta pacientemente e espera por resultado. Suporta como? Com sabedoria, com oração, conversando com Deus. E logo, no verso 9, o pregador aconselha aos ouvintes: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Quem são os insensatos? Insensatos não são os que não são pacientes. Quando as coisas não acontecem do seu jeito, explodem em ira. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes eu tive essa reação. E provavelmente vocês já tiveram essa reação. Mas não é uma escolha sábia. O resultado pode ser desastroso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz: encontramos que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. No verso 10, o pregador menciona algo que fazemos constantemente. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. O homem passa pelos dias das adversidades. No verso 14 menciona isso. Quando enfrentamos tempos difíceis, é muito fácil reclamar. E muitas vezes reclamamos. E muitas vezes murmuramos. Questionamos da seguinte forma: por que os dias passados foram melhores do que estes? Ao fazer isso, expressamos nossa insatisfação com o presente. Somos impacientes. Não queremos esperar para ver como as coisas ficarão no fim. O pregador nos orienta a não questionarmos assim, pois não é sábio assim questionar. O conselho do pregador que o pregador menciona para a vida é agir com sabedoria. Trazendo para os nossos dias, Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ter paciência é fácil? O que dizer de Jó quando perdeu seus filhos? O que dizer de Jó quando perdeu seus bens? O que dizer de Jó quando perdeu sua saúde? Seríamos pacientes a tal ponto de dizermos: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que seríamos pacientes? O que falar de Daniel
quando foi perseguido por opositores de sua fé e descobriu que seria colocado na cova dos leões. E o tempo se aproxima, e certamente Daniel confiava que Deus poderia o livrar da cova dos leões. Mas até aquele momento Daniel não havia recebido nenhuma documentação revogando aquela sentença. E quando Daniel foi colocado na cova dos leões, ele poderia escolher em murmurar com Deus ou se irar com Deus. Mas Daniel confiou em Deus e Deus o livrou dos leões. A palavra de Deus nos mostra vários homens e mulheres que confiaram em Deus, mesmo tendo suas vidas sacrificadas. Homens que perderam ou homens que poderiam escolher em murmurar contra Deus, mas escolheram em adorar a Deus. Como lidar com nossas adversidades? Como ter uma vida ponderada, rendendo-nos a Cristo Jesus, clamando por sabedoria. Amém? Estamos encerrando este estudo e iremos dar continuidade nessa lição número 7, uma vida ponderada. Iremos mencionar nosso último ponto, apenas recordando. Nós falamos sobre necessidade de caráter, necessidade de reflexão, necessidade de ouvir bons conselhos, necessidade de sabedoria para descansar na vontade de Deus. Foram os pontos que foram tratados nessa lição até agora. No próximo domingo, iremos falar sobre necessidade de viver com moderação. E aí nós vamos encerrar a lição de número 7. Desejo que você tenha uma vida abençoada, tenha uma semana abençoada. Fiquem todos na paz e até nosso próximo encontro.